Pronto, valendo. Então, de novo, meu bom dia a todos, tá? Olha, pessoal, eu mandei para vocês todos os slides que a gente trabalhou e que iremos encerrar hoje. Então, tratamos de potências, certo? E vamos encerrar com logaritmos. Aí eu queria adentrar com alguns exemplos ainda hoje de equações exponenciais e de equações logarítmicas, que é o tipo de, vamos dizer assim, de questões que vocês irão se deparar lá na frente nas próximas avaliações, principalmente em matemática básica. Isso, claro, o intuito nosso, dá com áudio aí, pessoal. O intuito nosso é ajudar vocês a compreender as potências e os logaritmos e levar isso para as questões contextualizadas, né? É o nosso intuito. Então, hoje eu vou mandar para vocês uma lista de exercícios para vocês trabalharem isso aí melhor. Qualquer dúvida, vocês me mandam no WhatsApp, ok? Vamos lá começar. Então, a gente falara de potências e estávamos entrando em logaritmos. Deixa eu só compartilhar uma tela aqui para vocês compreenderem melhor. Então, vejam só. Nós chegamos nessa nomenclatura especial que denota o estudo dos logaritmos e é com relação ao logaritmo ser basicamente uma operação inversa, digamos assim, da potenciação. Em logaritmos, a gente tem o seguinte esquema, né? Para não utilizar toda a palavra completa, logaritmo, nós utilizamos o log, tá? Primeiras 3 letras da palavra logaritmo. Então, log de um logaritmando, esse número que fica dentro, basicamente, dessa nomenclatura do logaritmo, a uma certa base. Base, a gente lembra lá da exponenciação, né? Das potências, que a nossa base é o que identifica o processo multiplicativo, né? É o termo central. E o resultado disso, gente, é necessariamente o nosso logaritmo. Então, o que é que eu tenho, na verdade? Logaritmo de b na base a é igual a x. Esses 3 valores são números, tá bom? O que é o x, na verdade? O x é o meu logaritmo, é o meu resultado. Então, o que denota para a gente esse resultado? Na verdade, ele passa a ser, gente, o nosso expoente da base. Eu vou imaginar o seguinte: quem é o log de b na base a? Então, eu tenho que encontrar um valor que seja o expoente de a e dê como resultado o valor de b. Vocês podem ver aqui, ó, log de b na base a é igual a x. Então, o que isso quer dizer? Que a elevado a x resulta em b, tá bom? A elevado a x resulta em b, como está dito aqui, ó. Então, vocês podem perceber que o logaritmo é como se fosse a operação inversa da potenciação. Então, escrever log de b na base a igual a x é o mesmo que escrever a elevado a x deve ser igual a b. Então, o logaritmo ele tem essa especificidade, né? Vamos para frente. Alguns exemplos para a gente tomar como preceito. Exemplos, claro, com a utilização de valores numéricos. E aí a gente entra na questão que eu havia falado. Log de 81 na base 3 é igual a 4. Olha só. Logaritmando quem é? É 81. A base é 3. E o logaritmo, que é o meu resultado, é 4. Então, o que isso quer dizer? Por que o log de 81 na base 3 é igual a 4? Porque 3 elevado a 4
é igual a 81. Vou sempre tratar com vocês, ó. Sempre ficar cientes disso aqui, ó. É um ciclo que a gente faz sempre em logaritmo. 3, ó, base elevado ao expoente deve ser igual ao logaritmando. Tá bom? 3 elevado a 4. Vamos lá. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, 3 elevado a 4 é igual a 81. Então, o que isso denota para a gente? Que o expoente, pessoal, olha o expoente aqui, ó, o expoente é o resultado, é o meu logaritmo, tá? É o resultado do meu logaritmo. Então, log de 81 na base 3 é igual a 4. Mesma coisa, ó, log de 7 na base 7. Por que é igual a 1? Porque, ó, 7 elevado a 1, obviamente, é igual a 7. Ok? 7 elevado a 1 é igual a 7. Log de 4 na base 2. Por que é igual a 2? Porque 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, a gente sempre vai estar relacionando aqui com esse esquema, né? Esse ciclo. Base elevado ao expoente é igual ao logaritmando. Perceba uma coisa, gente. Ó. Log de 1 em qualquer base vai ser sempre igual a 0. Porque qualquer número elevado a 0, ele é igual a 1. Tá? Então, log de 1 na base 4. Então, vamos lá. 4 elevado a 0, o que é? É 1. Ok? 4 elevado a 0 é igual a 1. Olha isso aqui. Log de raiz de 2 na base 2. Então, o que eu tenho? Que 2 elevado a 1 sobre 2 é igual a raiz de 2. E é verdade, né? Até a gente trabalhou isso em potenciação. Quando o expoente é uma fração, o denominador da fração se torna o índice da raiz e o numerador se torna o expoente da base. Então, tá ok aqui. Ok? Aqui, log de 125 na base 1/5. Então, o que é que eu tenho? Que 1/5 elevado a menos 3 deve ser igual a 125. E é verdade, até por potência. Ó. Então, 1/5 elevado a menos 3. O que é isso? Quando o expoente é negativo, a gente pode inverter a fração. Inverter a fração, ó, o 5 vai para cima e o 1 vai para baixo. O embaixo não altera nada. Né? Então, quando isso acontece, o expoente fica positivo. Então, 5 elevado a 3, 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125, como aqui está. Então, vocês podem perceber que sempre a gente vai, a partir do logaritmo, relembrar potência. Tá? A partir do logaritmo a gente vai lembrar a potência. Algumas consequências da definição, a gente vai até compreender isso agora. Olha só. Diz o seguinte, primeiro, o logaritmo de 1 em qualquer base é igual a 0. Isso é óbvio. É porque, ó, qualquer base que seja aqui, elevada a 0, sempre vai dar igual a 1. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, o log de 1 em qualquer base, ele é igual a 0. Tá bom? 2. Segunda consequência da definição. Quando o logaritmando é igual à sua base, o resultado é sempre 1. O resultado do logaritmo é sempre 1. Vejamos, ó. Log de... Vou dar um exemplo aqui. Log... Quando o logaritmando e a base são iguais. Log de 8 na base 8. Obviamente, isso tem que ser igual a 1. Por quê? Ó? Porque 8 elevado a 1 é igual a 8. É isso que diz aqui a nossa consequência da definição.
A segunda consequência. A terceira consequência diz o seguinte: a potência de base A e expoente log de B na base A é igual a B. Aqui, gente, deixa eu só explicar para vocês. Ó. Vou pensar num valor aqui. A elevado ao log de B na base A deve ser igual a B. Vamos supor o seguinte, ó. Vamos imaginar aqui, 2 elevado a log de 8 na base 2. Ele está dizendo que isso tem que ser igual a 8. Vamos ver por quê? Olha só, o 2 está sendo elevado a um expoente. Só que esse expoente é tudo isso aqui, ó. Log de 8 na base 2. Então, vamos calcular quem é o log de 8 na base 2. Log de 8 na base 2 é o valor de um expoente em que, se eu elevar o 2 a ele, o resultado é 8. Esse expoente é o 3. Por quê? Ó? 2 elevado a 3 dá 8. Então fica o seguinte, ó. Vamos fazer uma setinha aqui. 2 elevado a... O resultado daqui, ó, log de 8 na base 2 é 3. E 2 elevado a 3 é quem? É 8. Então a nossa consequência ela está comprovada com um exemplo, tá bom? Vamos ver aqui. Sobre a mesma base, logaritmos são iguais apenas se os logaritmandos são iguais. Só pegar aqui uma coisa. Então, sobre a mesma base, logaritmos são iguais apenas se os logaritmandos são iguais, como vocês podem ver pelo nosso esquema. Vou aqui esconder, tá? Aqui, gente, ó. Log de B na base A igual a log de C na base A. Isso só será igual ao outro se as bases são iguais, ó, só se os logaritmandos forem iguais. Isso aí é óbvio, tá? B com certeza tem que ser igual a C. Deixa eu só limpar aqui. Algumas propriedades. Vou identificar aqui com vocês. Propriedade do produto. Quando eu tenho, por exemplo, pessoal, log de uma multiplicação. Alguém está falando? Log de uma multiplicação, ó, B vezes C na base A, a gente pode trocar, ó, pela soma dos logaritmos de cada valor. Então, log de B vezes C na base A é igual a log de B na base A mais o log de C na base A. Tá bom? Para a gente identificar. Propriedade do quociente. Log, quando é uma divisão, log de B sobre C na base A. Então, log de B na base A menos o log de C na mesma base A. Então, essa é a propriedade do quociente. Propriedade do produto, propriedade do quociente. Vamos agora para a propriedade da potência. A propriedade da potência acontece o seguinte, ó. Quando eu tenho um expoente elevando o logaritmando em uma certa base, o que pode acontecer? Esse expoente, ele pode cair multiplicando o logaritmo. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho um log de 4, vamos supor
supor assim, elevado a 3 na base 2. Log de 4 elevado a 3 na base 2. Se eu mexer aqui no 4 elevado a 3, pode acontecer de eu não achar resultado para o expoente 2, dar o resultado do logaritmando. Então, o que é que eu faço? Pela propriedade da potência, esse expoente, ó, ele pode multiplicar o logaritmo. Então, ele cai, ó, 3 vezes o log de 4 na base 2. Só para terminar, a gente tem resultado de log de 4 na base 2, né? Log de 4 na base 2 é 2, porque 2 elevado a 2 é 4. Então, o resultado seria 3 vezes 2. Que dá 6. Só um exemplo para a gente compreender e utilizar a propriedade da potência. Tá? Esses outros aqui, sabe normalmente. Vamos lá aqui para a gente continuar. A propriedade da mudança de base. Olha só. Acontece quando nós temos algo parecido com isso aqui, pessoal. Deixa eu pegar o lápis. Propriedade da mudança de base. Isso vai ocorrer quando a gente quiser mudar a base. E, às vezes, a gente vai ter dificuldade para achar o resultado com determinada base, mas com outra não. Então, por exemplo, log de B na base A. Ah, eu não sei, professor. Esses números aí eu não estou encontrando um expoente legal. Então, vamos lá. Mudar a base. Só que para mudar a base, eu tenho que fazer um processo de divisão. Log de B nessa base C, nova, dividido pelo log de A na mesma base C. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Log de... Deixa eu ver, log de 10... Log de 100. Log de 100, vamos supor, na base 4. O que é que eu teria que achar? Eu queria achar um expoente e 4 elevado a ele desse 100. 4 elevado a quem dá 100? Muito complicado, né? 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Não teria como. 64 vezes 4 daria outro valor. Passaria de 100. Então, o que é que eu posso fazer? Ah, professor, eu não sei com essa base, mas eu sei com outra base. Eu sei com a base 2, por exemplo. Então, vamos lá. Log de 100 da base 4. O que é que eu vou fazer? Eu vou trocar a base. Então, pode ser log de 100 na base 10. Vamos supor assim, mudando a base, ó. Só que eu tenho que fazer embaixo também, ó. Dividido pelo log de 4, também na base 10. Isso é só para a gente remeter a uma equação lá na frente, que pode ser dado o log de 4 na base 10, e o log de 100 na base 10 a gente sabe quem é. É 2, né? Porque 10 elevado a 2 é 100. 10 vezes 10 é 100. Então, já ajudaria no cálculo lá na frente. Por consequência desta última propriedade, a gente tem essa. Ó. Log, deixa eu já ir para cá. Log de B na base A vezes o log de A na base B. Gente, isso deve ser igual a 1. Vou dar um exemplo. Log de
8 na base 2 vezes o log de 2 na base 8. Isso deve ser rigorosamente igual a 1, tá? Deve ser igual a 1. As propriedades estão denotadas para a gente, é importante a gente compreendê-las e utilizá-las. A gente vai utilizar muito lá na frente, tá? Eu utilizo junto com vocês para a gente responder determinadas equações. Essa é a última que a gente compreende, que é a propriedade do inverso multiplicativo. Quando a gente tem log de A na base B, a gente pode inverter. Ah, professor, eu não sei. Deixa eu ver aqui. Vou pegar um lápis. Ah, professor, eu só sei trocando o logaritmando pela base. Deixa eu dar um exemplo aqui. Log de 2 na base 8. Ah, professor, eu não sei. Eu só saberia se fosse 8 na base 2, porque aí 2 elevado a 3 é 8. Então, vamos fazer isso? A gente pode trocar. Ó. Se eu tenho log de 2 na base 8, eu posso inverter. 1 sobre o log de 8 nessa base 2 que você queria. Então, log de 8 na base 2, quem é que é? É 3, porque 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, resultado, 1, continua lá em cima, né? Sobre 3, que é o log de 8 na base 2. Ok? A gente pode fazer isso. Só apagar aqui. Aqui eu deixei para vocês, ó, mandei até para vocês um resumo das propriedades, tanto da propriedade de potência, tá certo? Como das propriedades do logaritmo. Então, tudo que a gente viu até agora, tanto em potências quanto em logaritmos, está aqui. O resumo das propriedades. São essas propriedades que a gente vai utilizar para resolver principalmente equações, tá bom? Para resolver principalmente equações. Então, deixem ela no cantinho reservado de vocês, para não utilizar sempre slide. Então, vocês podem dar um print nessa imagem e ficar com essa imagem resguardada. Okay? No celular, para a partir do momento que estiverem resolvendo atividades, remeter a essas propriedades. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos fazer exemplos? Eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu só interromper o compartilhamento de tela. Ok, voltamos para cá. Vamos fazer o seguinte, vamos utilizar aplicações. Agora vejamos, ó. Deixa eu colocar aqui. Matemática básica. Normalmente, nós vamos utilizar o nosso aprendizado para compreender melhor, pessoal, para compreender melhor a forma como iremos tratar com equações, tá? E a gente vai começar com equações, óbvio, exponenciais. Vou só tratar com vocês o seguinte, ó. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Exemplo 1.
5, olha só. 5 elevado a 3x mais 1 igual a 25. O nosso trabalho, a nossa utilização das propriedades, elas vão nos remeter a equações. O que são equações? Equações são valores matemáticos, né, que devem ser igualados de um lado e de outro. Só que sempre existe um valor que a gente quer encontrar. Normalmente, nós chamamos esse valor de incógnita, né? Aquele valor que a gente deve encontrar para que a equação seja respondida, ou que a gente encontre o valor que igualará um lado ao outro. Tá? Como a gente tem aqui, por exemplo, o que é que eu queria de vocês agora? Que vocês pegassem uma folhinha, tá? Peguem um caderno, e você vai utilizar isso muito lá na frente. Então, o que é que a gente tem aqui? Dois lados, ó. Dois lados. Entre eles, uma igualdade. Então, se eu tenho uma igualdade aqui entre eles, esse lado deve ser igual ao outro lado. Aí, o que é que a gente deve fazer? Já que a gente está tratando com potências, para que uma potência seja igual a outra, a base ou as bases devem ser iguais e os expoentes também devem ser iguais. Aí a gente olha para a base. Vamos lá. A base aqui, ó, base 5, base 25. Tá diferente, né? Vamos tentar igualar as bases. Deixar, por exemplo, 5 aqui e 5 aqui. Porém, eu tenho que mexer nesse 25. Né? Vamos mexer nesse 25? Repetindo. 5 elevado a 3x mais 1 deve ser igual. Que é 25 na base 5. Será que eu tenho? Tenho. É 5 elevado a 2. Né? 25 é 5 elevado a 2. Porque 5 vezes 5 é 25, que é o 5 elevado a 2. Então, o que eu faço? Ó? Igualei as bases. Igualei as bases, o que é que tem que ser igual agora? Só os expoentes. Vou dizer assim. Só os expoentes devem ser iguais agora. Então, vamos igualar os expoentes. Esquece as bases, já que elas já estão iguais. Vamos trabalhar com os expoentes. 3x mais 1 deve ser igual a 2. 3x mais 1 deve ser igual a 2. Agora é uma equação, ó. Normal é aquela que a gente aprende, equações lineares, né? Então vamos lá. 3x mais 1 igual a 2. Esse 1 está desse lado, somando, passa ele para o outro lado, subtraindo, e o meu intuito é deixar a incógnita sozinha. Então, 3x igual a 2 menos 1. Certo? 3x igual a 2 menos 1. Então, 3x é igual a 1. Ok? Vamos deixar esse x sozinho. O 3 está multiplicando o x, ó. Ele pode passar para o outro lado da igualdade, como a gente aprendeu, dividindo. Então, x vai ser igual a 1 sobre 3. Ok? X igual a 1 sobre 3. Ah, professor, vamos lá, vamos entender por que x vai ter que ser igual a 1 sobre 3? Vamos lá, volta para cá. Se x for 1/3, ó, 3 vezes 1/3 dá 1. 1 mais 1 é 2. Então, 5 elevado a 2 é igual a quem? A 25. Certo? Um lado igual ao outro. É bom que vocês anotem. É muito interessante que vocês anotem para compreender melhor.
Posso continuar? Oi, pessoal, estão me ouvindo? Posso continuar? E quando o processo nos remete a logaritmos, olha só, equações logarítmicas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Log de 5x mais 2 na base 3 é igual a 3. Vamos encontrar o valor de x. Quem é x? Tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Log de 5x mais 2 na base 3 deve ser igual a 3. Isso quer dizer para a gente, ó, que 3 elevado a 3, ó, 3 elevado a 3 deve ser igual a 5x mais 2. Então, vamos fazer isso, ó. Na propriedade, vamos lá. 3 elevado a 3 deve ser igual a 5x mais 2. É isso que quer dizer. Tá bom? 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 vezes 3 é 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, 27 igual a 5x mais 2. Ok? Vamos deixar esse 5x sozinho. Passa o 2 que está somando, subtraindo. Então, fica 5x igual a 27 menos 2. 5x igual a 5x igual a 25. X vai ser igual a 5 multiplicando, ó, passa para o outro lado, dividindo. X vai ser igual a 25 dividido por 5. Então, x é igual a 5. Um exemplo de equação exponencial e um exemplo de equação logarítmica. E pessoal, o vídeo tá legal? Tá travando ou não? O áudio, alguma coisa? Me fale, tá? Tá bom. Tá legal? Beleza. Alguma dúvida sobre a resolução da equação ou da qualquer uma equação, da equação exponencial ou da equação logarítmica? Falem agora. Estão anotando? Anote, pessoal. Vocês vão fazer isso principalmente na avaliação e também na lista de exercícios que eu vou passar para vocês. Vou apagar aqui, tá? Qualquer coisa, se
Ah, professor, o senhor falou alguma coisa que passei batido. Então, assista a aula depois lá no YouTube. Não tem problema não. Volta lá, é melhor que você volta, né? Não entendeu? Ah, volta. Então, vai lá para frente de novo. Vocês mandam na aula, tá bom? Então, eu vou deixar, gente, ó, com vocês uma equação exponencial e outra logaritmo para vocês fazerem. A equação exponencial vai ser essa, ó. Vocês anotem no caderno para vocês fazerem. 2 elevado a x mais 3 igual a 1 oitava. Quero que vocês encontrem o valor de x. E na logaritmo, ó, é essa aqui. Log de 10x menos 3 na base 2x mais 1 igual a 1. Quero que vocês encontrem também o valor de x. Anotem isso. Vocês vão fazer isso no caderno de vocês, em casa. Tirem as dúvidas comigo no WhatsApp, tá bom? Fiquem à vontade. Então, quiser tirar dúvida no grupo, tire a dúvida no privado. Anote. Falta 1 minuto para a nossa aula se encerrar. Então, desde já, dizer para vocês que realizem a lista de exercícios que eu vou mandar hoje. Acho que à noite eu mando, tá? Fiquem atentos a esses dois conteúdos. É de suma importância para a gente, principalmente lá no Enem. Vocês vão realizar a prova. E até segunda-feira, se Deus quiser. Tá bom, gente? Um abraço a todos. Quem não copiou, pode retirar do print e depois faz uma. Valeu, gente. Um abraço. Bom final de semana. E a gente só se vê na próxima segunda-feira. Mas a gente